família oculta, quem lhes fala é o locutor e apresentador Anger Noctis. Nosso seguidor e ouvinte Marcos nos enviou relatos da época que trabalhou com tratamento de esgotos. Ele atuou nessa área por 19 anos. Nesse segmento, Marcos nos disse que estava exposto a grandes riscos, tais quais contaminação, produtos químicos, micro-organismos patogênicos e afins. Porém, Marcos disse que os maiores perigos que enfrentou na profissão foram fenômenos inexplicáveis, acontecimentos sobrenaturais que ele jamais poderá entender completamente. Ele trabalhou nessa função em sua pequena cidade natal. O lugar tinha 22 mil habitantes. Em sua equipe trabalhavam mais 6 pessoas. Todos os dias, Marcos e seus colegas se dividiam pelas galerias de esgoto da cidade. Cada um recebia o mapa do bloco que fariam naquele dia. Era um trabalho solitário. Ele vestia o traje especial, pegava seus equipamentos e lanterna e seguia para o bloco que havia sido designado. Cada um carregava um rádio de comunicação dentro de seu traje e comunicavam-se entre si caso houvesse alguma intercorrência no trabalho. Uma manhã, ao chegar em seu trabalho, Lorenzo, seu encarregado, entregou o mapa do bloco C e informa a Marcos que ele deveria checar a galeria 23. Ele nunca havia estado nessa galeria. Marcos levaria mais de 1 hora para chegar nesse ponto do bloco C. Começou a adentrar-se no lugar, que era frio, úmido e silencioso. Andava devagar, o único som era o de seus passos na água. Caminhou por um tempo pela ampla galeria, até chegar a uma bifurcação. Olhou novamente o mapa e constatou que tinha que ir pela galeria à esquerda. Olhou por um momento o caminho a seguir e sentiu um arrepio forte percorrer o seu corpo. Rádio Mistérios do Oculto. Iniciou a andar pelo caminho indicado. Até então jamais tinha sentido tanto medo, mas naquele momento estava apreensivo, tenso e sentia um forte medo. Andava com cuidado, devagar, e uma intensa vontade de sair correndo dali o invadiu. A poucos metros, escutou claramente o barulho de passos atrás dele. Instintivamente virou-se e com sua potente lanterna iluminou o lugar atrás dele. A luz se projetou por metros até se perder na escuridão. Bem ao fundo, aonde a luz ficava muito tênue, Marcos viu uma silhueta. Apurando seu olhar, viu que era uma estranha criatura. Devia medir 2 metros de altura, extremamente magro e com braços longos, suas mãos encostavam no chão. A criatura permanecia em silêncio, de pé, imóvel. Marcos se virou e saiu correndo por instinto. Seguia em frente, sem saber aonde iria parar. Seu coração batia freneticamente e escutava a criatura correndo atrás dele. Pelo que tinha visto no mapa, a uns 20 metros tinha uma estrada à direita. Marcos se aproximou da entrada, apagou a lanterna e entrou. Encostou-se na parede em total silêncio. Escutava os passos da criatura que se aproximavam depressa. Ao chegar em frente da entrada onde Marcos estava, a criatura parou.
O silêncio era total e Marcos escutava os grunhidos baixos que a criatura emitia, ao mesmo tempo que cheirava o ar. Rádio Mistérios do Oculto. Passaram alguns minutos quando de repente a criatura saiu correndo. Marcos deixou a criatura afastar-se e acendeu sua lanterna. Pensou em voltar e assim fez. Estava voltando, apreensivo e com medo, apressava seus passos. O caminho era longo. Ele lembrou que tinha visto outra saída do esgoto. Caminhou até encontrar o caminho que deveria tomar para voltar. Era um atalho. Assim que alcançou o atalho, escutou passos novamente atrás dele. Sabia que era a criatura. Desesperado e com medo, corria, rezando para não cair. Quando finalmente chegou na saída, abriu a tampa e na hora em que começava a fechar, a criatura esticou seus longos braços e emitiu um grito feroz. Os dedos longos e ásperos da criatura encostaram nas mãos de Marcos. Fechou a tampa e quando saiu, ainda podia escutar os grunhidos da criatura. Tremia descontroladamente, precisou parar para respirar melhor. Pensou que por muito pouco a criatura não conseguiu pegar ele. 3 meses depois, um colega do grupo, Valentim, foi designado para ir ao mesmo esgoto aonde Marcos teve aquela má experiência. Ao fim da tarde, quando o grupo reuniu-se como faziam sempre, Valentim não se apresentou. O grupo ficou apreensivo, temeroso. Marcos lembrou do dia em que viu a criatura. No outro dia pela manhã, o grupo se reuniu e saiu. Entraram no bloco C. Agora, além do equipamento adequado, levaram água. Seguiam em fila. O silêncio era total. O grupo estava tenso. Marcos havia contado para seus colegas todos os detalhes do dia em que havia entrado só. Caminhavam com cautela. Eram 5 homens. Rádio Mistérios do Oculto. De repente, escutaram um grunhido feroz. As águas se agitaram e o último colega da fila emitiu um grito terrível. Todos se viraram com as lanternas acesas, viram a criatura arrastar seu colega em uma velocidade assustadora. Corria e arrastava o homem, que desesperado pedia por socorro. Todos pegaram as armas e atiraram muitas vezes. Os tiros ecoavam no túnel. Desesperados corriam e atiravam. A criatura coada atirou o homem a um lado e sumiu pelo corredor esquerdo, perdendo-se na escuridão. Alcançaram o colega e entre 2 o levantaram e saíram do lugar. Ao chegar na superfície, já seguros do lado de fora, sentaram o colega. Ele estava apático, tremia sem parar. Em seu pescoço tinha marcas longas, 4 sulcos que vertiam sangue. Carregaram o colega e o levaram ao hospital. Após 2 semanas, o homem reintegrou-se à equipe, agora estava bem. Continuaram a trabalhar e o encarregado proibiu que alguém fosse até o setor C. 3 anos depois, uma manhã, receberam uma chamada.
Era cedo, no horário em que o encarregado distribuía as tarefas. Notaram o rosto do encarregado transformar-se e ficaram em silêncio. Ao completar a ligação, olhou todos e com voz trêmula disse que Valentim havia ligado. Valentim tinha pedido para eles irem até o setor C, implorou pela ajuda dos colegas. Confusos e inseguros, se prepararam e armados vão até o lugar. O encarregado Josias veste um traje e se junta com a equipe para irem ao setor C. Se encorajaram e seguem para o setor C. Estavam tensos e tomados de medo. Suas potentes lanternas iluminavam o caminho, estavam com as armas em punho. Marcos era o primeiro da fila e por último ia o encarregado Josias. Chegam a uma bifurcação e são surpreendidos por algo inimaginável. Valentim surge das sombras, estava muito magro. Profundas olheiras eram notadas através do visor de seu traje. Rádio Mistérios do Oculto. Todos ficam aterrados e em silêncio. Valentim não fala nada. Com um gesto, ele pede que o sigam. Ao se virar, Marcos percebe 4 grandes rasgos no traje de Valentim. Pareciam ter sido feitos por um grande felino. Todos o seguem, caminham por diversos corredores, passam por diversas galerias. De repente, Valentim para, levantando seu braço direito, assinala alguma coisa. Os outros caminham, deixando Valentim para trás. Com suas potentes lanternas, percebem algo que jazia no chão à sua frente. Se aproximam com cautela e com horror perceberam que era o corpo de Valentim. Bem deteriorado, com poucos resquícios de pele e cabelos, o corpo estava com as roupas bem conservadas e tinham sinais de rasgos, ao igual que o visor do traje. Contemplavam com espanto e, ao se virarem, Valentim havia desaparecido. Com suas lanternas, iluminavam um e outro local, buscando por Valentim. Ele sumiu sem deixar rastros. Começaram a voltar e antes de alcançar a bifurcação, escutaram um grunhido feroz ao longe. Começaram a correr e escutaram ao longe um forte barulho provocado por algo pesado na água. Sem fôlego, chegaram à saída e às pressas saíram do lugar. Fecharam o bueiro e colocaram uma grande pedra em cima dele. No outro dia, Josias, o encarregado, reportou o acontecimento ao prefeito da cidade. Uma semana depois, uma equipe fechou definitivamente os acessos a essa galeria. Marcos continuou a trabalhar por alguns anos e depois mudou-se para outra cidade. Família Oculta, chegamos ao fim dessa impressionante história real enviada por nosso ouvinte Marcos. Muito obrigado pela colaboração.